1h01. Começa agora Visão Geral, um programa que aborda assuntos importantes com convidados especiais. Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Apresentação: Alberto César. Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso programa Visão Geral de hoje pela Rádio Brasil, em nome da Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor e divulgando sempre para você aí o WhatsApp da Fórmula e Companhia, caso você necessite fazer aí por WhatsApp uma consulta a respeito de valores, orçamento de receita, é o 99127. Rádio Brasil. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e tão importante que o governo reserva a maior parte da arrecadação para que as pessoas, os políticos, enfim, invistam, que é a educação. Anderson Gama, já velho conhecido aqui, né, de televisão também, diretor pedagógico do Colégio Crescer, é o meu entrevistado de hoje. Anderson, prazer recebê-lo aqui, bem-vindo, viu? Muito obrigado, vai ser um prazer falar sobre esse tema tão importante na sociedade de hoje. Olha que bom. É mais prazeroso, por exemplo, do que estar na arquibancada lá do Brinco com o Daniel e com o Gabriel assistindo ao jogo com os vovôs e com os tios e tal? São emoções diferentes, né? Se bem que o Guarani, nas últimas semanas, deu alegrias, né? Alegria, então, né, Anderson? Mas são diferentes. Muito bem, vamos lá. Você é formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, está na área da educação desde 2003, atuou como professor de matemática e preparatório para Olimpíadas de Matemática e Física e como coordenador de ensino médio. Está no Colégio Crescer já há muito tempo, né? Isso. E Colégio Crescer, aliás, aproveito aqui para mandar um abraço para o seu sogro, para o Marcos, né? Que eu gosto tanto, grande Marcos, para o Matheus, né? São os meus amigos, são os meus parceiros também nas jornadas de futebol. Nós vamos falar sobre a preparação do Enem, mas vamos falar um pouquinho, de uma maneira geral, sobre a educação. Está melhorando a educação no país? Como é que está, Anderson? Essa pergunta que o pessoal fala, a educação hoje no Brasil é pior, é melhor? A grande pergunta é, pior para quem e melhor para quem? Né? Então, eu acho que hoje para o aluno tem melhorado, porque as pessoas têm estado mais interessadas em ensinar. Sim. O problema é que a gente ainda não tem muita gente sabendo o que está fazendo na educação. Né? E a educação ela se tornou um lugar de terra de ninguém. Então, cada um que tem uma ideia pode se aventurar na educação. E o problema é que, às vezes, muitas coisas erradas têm acontecido. Uhum. E o fato é que a pessoa que está mais ligada com a educação, que é o aluno, ele, às vezes, ainda não tem a maturidade e ainda não está na formação para conseguir entender o que realmente é bom e o que não é. Perfeito. Então, hoje, muito dos erros que se faz, eu preciso fazer um processo de ensino onde o aluno goste. Depende, tem coisas que não é para ele gostar, mas é para estimular que ele saia da zona de conforto. Perfeito, perfeito. Então, o aluno ele vai entender o valor da educação 10 anos depois que ele sair da escola. Né? Então, ele pode sim fazer com que o processo de ensino também seja positivo, mas tem que ter momentos também de dificuldades, porque senão não existe evolução de responsabilidade. Você só cresce na dor, né? Exato. Né? Então, eu acho que hoje a gente vive muito esses momentos. O que tem ajudado muito o Brasil é o fato de existirem hoje os índices internacionais. E o Brasil sempre está em último, ou um dos últimos, né? Por um lado é ruim, mas por outro lado você se sente com combustível para crescer. Da perspectiva. Da perspectiva, né? Exatamente. Então, um ponto que normalmente o pessoal não gosta muito de uma visão minha, mas que eu defendo. A educação no Brasil nunca foi boa. Porque existe muito discurso, né? Que a educação no Brasil hoje está ruim, mas lá no passado era positiva. Não era positiva? Ela não era. Eu, por exemplo, estudei só em escola pública, salvo faculdade e tal. Mas eu achava, ou pelo menos eu escuto, que a escola pública no passado era muito boa, então não era. O que no passado existia era um sistema de disciplina e de responsabilidade muito forte. Mas
se a gente analisar apenas a questão do quanto nossos alunos, lá na década de 60 e 70, aprenderam sobre realmente matemática, física, português, história, a gente teve um rendimento muito baixo. Não é raro... Hoje é melhor? Não, continua igual. A gente continua no mesmo patamar. Não é raro hoje você ir numa venda qualquer e você encontrar uma pessoa de 40, 50 anos às vezes te atendendo e ela fazer na calculadora um 20 menos 10 para calcular o troco. Isso não é raro, você acha no dia a dia. Né? Então, a gente tem dificuldades das pessoas saberem o básico dos conhecimentos, né? Em todas as idades, sejam muitos novos e muito antigos. O que existia, sim, era uma identidade de escola muito mais forte no passado. Quando a gente saiu porque o que a gente entende, né? Se a gente pegar um pouco a partir da década de 50, 60, década de 70 no Brasil, né? Com o auge da ditadura militar, a educação era controlada pelos militares. E, naturalmente, essa visão de disciplina, essa rigidez existia. Não que todas as escolas eram militares, não eram. Mas existia essa preocupação de dar para a educação umas características como essa. Então, o professor, ele era a autoridade máxima. Jamais se questionava um professor, por mais que ele pudesse estar errado. Antigamente, a gente tinha isso. Sim, respeito total. Quando acabou a ditadura, quando a gente teve aí, principalmente na década de 80, houve uma ruptura na sociedade brasileira em todos os níveis com o antigo regime. E a educação foi uma dessas que aconteceu. E a gente sofreu isso, porque daí a gente já não tinha conteúdo. Agora eu não tenho conteúdo sem o respaldo do professor. E a gente viveu uma decadência muito grande das escolas públicas. Acontece que daí veio as escolas particulares nesse momento começaram a tentar fazer, por isso que hoje existe uma diferença muito grande. Bom, primeiro, eu só fiz uma pergunta até agora, já fomos quase metade do programa, né? O homem aqui, você entende da sua área lá da engenharia mecânica, tanto quanto você entende de história, não? Olha, hoje eu acho que eu entendo mais de educação do que de engenharia, porque eu estudo educação há mais tempo do que engenharia. Você tem que ser secretário de educação, o pessoal da política aí precisa te conhecer, porque realmente você já deu uma explanação fantástica aqui. Bom, quando as pessoas vão procurar escola para os filhos, primeiro, houve uma migração muito grande, imagino, da escola pública, da escola particular para a escola pública em razão da situação do país, ou não? Sim. Ainda existem muitas escolas públicas boas, né? Não quer dizer que toda escola pública é ruim. O problema é que a porcentagem de escolas públicas hoje que apresentam qualidade, elas representam uma parcela muito pequena do que a gente tem em números. Então hoje, em Campinas, a gente tem pelo menos umas 4 ou 5 escolas públicas referências na cidade. Só que quantas escolas públicas a gente tem em Campinas? Então a porcentagem disso se torna preocupante. Exatamente. Né? Então, mas existe. Quer dizer que toda escola pública é ruim? Não. Né? Agora, o que faz a escola ser boa, né? Então, primeiro, eu quero a escola para quê? Né? Então, para que serve a escola? Se a escola é o espaço onde eu quero que cuidem dos meus filhos, apenas cuidem, então eu preciso procurar um lugar onde simplesmente eu estou preocupado em se ele está recebendo carinho, se ele está recebendo atenção. E hoje tem demanda, né? O grande problema da escola particular é esse. Ela se adapta ao que o público está querendo. Isso é um problema das escolas particulares hoje. E o que mais o público quer? Então, aí tem que entender. Eu preciso, como escola, fornecer o que o público quer, o que eu preciso fornecer como a escola precisa. Porque nem sempre o que o pai quer é o que o filho dele precisa. Perfeito, né? perfeito. Então, esse é o grande ponto que a gente vive numa encruzilhada numa escola particular. Que existem coisas que eu preciso oferecer, porque isso é ser escola. Mas se for numa lógica só de mercado, ele é meu cliente, eu vou agradar e fazer o que ele quer. Nisso, perde a identidade, perde a essência de escola. Então, a escola tem que primeiro conseguir mostrar para o pai o que é importante ele procurar como escola. Porque se a escola não for capaz disso, simplesmente for um clube de recreação, então daí não é escola. É um bom lugar para cuidar dos seus filhos, sim, mas não é escola. E o que é que uma escola boa oferece para o aluno? Eu acho que o primeiro ponto é a questão do conhecimento em si, né? Mas não apenas ensinar, mas o processo no qual reside o aprender. Porque o importante não é o conteúdo em si que eu ensino, mas é o processo que eu fiz o aluno passar para que ele aprendesse aquilo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, é uma escola que se preocupa no ensino, se preocupa em investigar se o aluno está aprendendo, é uma escola que se preocupa em acompanhar o desenvolvimento do aluno. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto daí vai variar muito da faixa etária, né? Então, educação infantil.
precisa muito de espaço para brincar, espaço para correr, espaço para cair, espaço para fazer coisas. Educação infantil só dentro de sala de aula não funciona. Então, eu preciso, como educação infantil, ter espaço, ter os lugares adequados para que a criança faça as atividades adequadas, né? Terceiro, eu preciso ter projeto. Então, o que a escola entende como ensinar? É simplesmente pôr o professor lá, dar uma aulinha e acabou? Ou não? Existe todo um planejamento por trás daquilo. Qual que é o projeto pedagógico? A escola sabe por que ela está fazendo cada coisa que ela está fazendo? Ou simplesmente vem uma apostila, ela dá aquilo e acabou e segue a vida? Então, tem que ter um projeto pedagógico. Se eu não domino o projeto, eu estou só repetindo o que eu recebi. Mas isso não necessariamente é bom. Então, é extremamente fundamental que os pais procurem conhecer as escolas onde seus filhos vão estudar. Mas como os pais, como é que eles vão ter esse conhecimento que você acabou de explicar aqui? Eu, por exemplo, então, precisaria te contratar como assessor para me ajudar a escolher uma escola para o meu filho. Como é que o pai faz? Eu acho que não precisa tanto, né? Eu acho que primeiro tem que ter interesse da família sobre o processo de ensino dos seus filhos, né? Uma das dificuldades que às vezes a gente encontra numa escola particular são pais que às vezes ligam falando, eu só quero saber o preço. Ah, mas eu quero te contar o que a escola tem. Não, eu só quero saber o preço. Olha aí. Isso, realmente, às vezes a gente até não vai poder dar uma qualidade de atendimento para esse pai, porque não é só isso. Eu não estou ali só para fornecer um valor, né? Então, se a família não está interessada no processo de aprendizado do seu filho, a escola também não vai conseguir fazer o seu papel. Porque a escola não funciona sozinha. Tem que ter uma simbiose aí. A gente fala que é um tripé, aluno, família e escola. Então, se a escola está muito interessada em ensinar, o aluno está muito interessado em aprender, mas a família não está participante nisso, não vai dar certo. Não vira. Alguns conseguem passar esse desinteresse. Mas hoje a gente vê muitos pais interessados sim no desenvolvimento dos seus filhos. Então, eu acho que o primeiro tem que ter tempo disponível para ir procurar. Então, é perder uma tarde, é perder uma manhã, não é perder, é investir uma tarde, uma manhã para ir lá, conversar com a coordenação, conversar com quem está apresentando a escola, para que possa realmente mostrar tudo que a escola pode oferecer. O Anderson, a gente no Brasil, nós temos muita diversificação de metodologia de ensino, pelo que você está me falando. Mas existe a predominância de alguma metodologia e essa, se existir, ela é importada de algum país, não? Olha, aqui no Brasil a gente tem 3 principais linhas de pedagógicas, né? A gente tem a tradicional, que é o que a gente usa há mais tempo. Ela veio herdada dos principais modelos ali da década de 50 e 60. E o ensino tradicional é aquele antigo conhecido como o ensino da cartilha, né? Então, basicamente, é você trazer conteúdos numa ordem bem fixa, bem determinada, e às vezes até pela própria repetição do conteúdo, o aluno acaba desenvolvendo aquele conteúdo. Essa hoje é a que é a mais usada. É a melhor para ensino? Não, eu discordo. E daí a gente vai entrar num ponto muito polêmico, que daí os defensores da escola plenamente tradicional vão querer me matar agora, mas não tem problema. Mas, assim, é eficiente para quê? Para ensinar conteúdos? Talvez sim, mas eu só ensino um único modo de pensamento, que é da repetição. E nem tudo a gente faz por repetição. Para um sistema industrial, é o melhor. Mas hoje o mercado não é mais puramente industrial. A escola, ela repete o que a indústria precisa, o que o mercado de trabalho precisa. Então, para um mercado totalmente fordista, taylorista, o sistema de ensino tradicional, plenamente possível. Porque eu ensino o cara a fazer só uma coisa, repete, ele fica bom naquilo. Sim, fica craque. Hoje mudou. Hoje, a gente está num sistema muito mais dinâmico de mercado de trabalho, onde eu preciso ensinar o aluno a pensar, eu preciso ensinar ele a errar, eu preciso ensinar ele a tentar de novo. E daí, os sistemas construtivistas, eles normalmente tendem a dar essa maior possibilidade. Só que daí o construtivismo é a outra ponta da linha. O problema do construtivismo, na minha opinião, é que ele dá muita liberdade para o indivíduo que ainda não tem autonomia para escolher o que ele precisa. Então, o construtivista dá muita liberdade para o aluno fazer o que ele quiser, não o que ele quiser, mas aprender do jeito que ele quiser. Isso é muito bom, só que às vezes nem todos os alunos conseguem fazer uma trilha de aprendizado bacana. No meio termo, que é o que eu defendo e o que a gente usa, é uma perspectiva histórico-cultural, né? Então, a gente vai defender a ideia de que o aluno aprende em cima do que ele vive como cultura, mas das suas experiências passadas. Cabe à escola e família aumentar a capacidade de vivências desse aluno para que ele possa aprender mais. Então, por exemplo,
eu vou aprender sobre história, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu preciso ter ido para a Alemanha ou para a França para aprender sobre isso? Não. Mas eu já posso ter levado esse aluno no museu, eu posso ter em casa contado historinhas, eu posso ter feito um leque muito grande de dar um pano de fundo para que esse aluno possa aprender. Bom, entrevistando aqui o Anderson Gama, futuro secretário de Educação, não sei se do estado ou do município, né? De repente até ministro da Educação, diretor pedagógico do Colégio Crescer. Eu vou fazer um intervalo, volto já, aguarde instante só. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que o seu medicamento seja exatamente como o seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 747 0800 111 747. Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. AM 1270. Acompanhe as transmissões esportivas de Ponte Preta e Guarani com a equipe campeã da Rádio Brasil. Oferecimento Café Canecão. O café no seu melhor momento. Colégio Crescer. Há mais de 25 anos educando gerações. City Bar. O melhor bolinho de bacalhau do mundo, no Centro de Convivência em Campinas. Computare Brasil, um novo conceito em serviços contábeis. Telefone 3794-4545. E Cortag, soluções para assentamentos de porcelanatos. Acesse cortag.com.br. 1h18. Voltamos a apresentar Visão Geral, o seu programa de entrevista. Apresentação, Alberto César. Hoje com Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer. Uma entrevista extremamente interessante. Sobraram aí 11 minutos agora para a gente falar do Enem, né? E falar inclusive da possibilidade de algumas pessoas conseguirem bolsas no Colégio Crescer. A gente fala já. Primeiro, chegando no final do ano já começa a dar um arrepio nesse pessoal todo aí, vem Enem, essa coisa toda. A preparação para o Enem é a mesma para o vestibular? Sim e não. Então responde primeiro pelo sim, depois sim, pelo não. Pelo seguinte, são muitos conteúdos que envolvem aí uma rotina de estudos frequente, não é em uma semana, não são 2 semanas, eu preciso de 6 meses, quase 1 ano, às vezes alunos há 3 anos se preparando para uma prova como essa. Então, essa parte do ter rotina de estudo, ter o conteúdo organizado, fazer bastante exercícios, treinar o estilo da prova, é igual. O que não é igual é o estilo da prova. Então, o Enem, ele tem menos conteúdos que um vestibular mais tradicional aqui do estado de São Paulo, por exemplo, Unicamp ou a própria USP. Então, são menos conteúdos, só que o estilo da prova é totalmente diferente. Então, a grande dificuldade da prova do Enem é o tempo. É uma prova que não permite o aluno ficar muito tempo pensando, porque são muitas questões com textos muito grandes e faz com que, se ele não for rápido na decisão, se ele demora muito para decidir por uma alternativa, ele é comprometido no final da prova. Entendi. Né? O segundo ponto, que o Enem, ele não tem um sistema de correção tradicional como a gente conhece. Acertei 50, 60, 70. Não é assim a forma de correção. O Enem, ele usa um sistema que a gente chama de teoria de resposta ao item, que a gente resume para TRI. Bem resumidamente, esse sistema, ele tenta prever se as respostas do aluno é coerente, ou seja, se ele não está chutando. Então, um exemplo, tem lá a pergunta 1 mais 1 igual a quanto? Aí você responde 2. E daí tem uma outra pergunta, a raiz de 6 mais a raiz de 9, resolva, e tem as opções. Vamos supor que esse aluno acerta essa questão mais difícil e erra mais fácil. Pela teoria da resposta ao item,
uma questão que ele acertou não vai ser considerada, porque a fácil daquele assunto, no caso aritmética, ele errou. Então anula? Ela não anula, ela perde o peso de impacto durante a correção. Entendi. Então, no Enem, a questão mais fácil vale mais. Então, uma prova do Enem, onde o aluno chutou as 10 últimas questões porque não deu tempo, se nessas 10 últimas questões estavam as fáceis, a nota dele despenca. Olha só que interessante. Então, o estilo de fazer uma prova do Enem é sim diferente de uma Unicamp, de uma FUVEST, de uma Unesp ou de um outro sistema de seleção. E o Enem garante vaga para a faculdade? Para as federais, né? Hoje, então, a gente tem 56 federais no Brasil inteiro. Além disso, muitas universidades aqui do estado de São Paulo têm usado o Enem como sistema de cotas, né? Então, a Unicamp, por exemplo, 20% das vagas são destinados para alunos autodeclarados negros ou pardos ou alunos provenientes de escola pública. Daí a seleção é pelo Enem, não é pelo vestibular tradicional. O que você acha de cotas? É um tema também bem polêmico, mas... A questão é o seguinte, quem defende o sistema de cotas para a questão racial vai defender que é uma dívida histórica, muito por conta na história do Brasil em questão da escravidão e tudo mais. Fomos os últimos a abandonar, né? Quem não defende entende que não é uma questão do que aconteceu no passado, mas é do que acontece no presente. A minha opinião é que não deveria ter a separação por questão racial, mas sim por questão de oportunidades. Então, eu gosto de dar um exemplo. Vamos supor um aluno que se autodeclara negro e um aluno que se declara branco, e os dois as famílias moram no mesmo bairro há muito tempo, os pais foram colegas de profissão numa indústria, eles estudam na mesma escola, tiveram os mesmos professores, são amigos de infância juntos. O que acontece? O aluno, só por ser considerado negro, vai ter benefícios de ponto do outro, né? Aí eu vejo que a cota vem sim para corrigir um problema nosso de sociedade, mas não é por conta da cor. Eu sou muito contra, por conta da cor, ter essa questão, mas sim por conta da renda. Claro que na nossa população, a maior parte da população de baixa renda é negra. E eu entendo dar um foco para isso. Falta de oportunidade. Mas não é porque ele é negro, pardo, asiático que vai fazer com que ele tenha condição diferente. Entendi. Então, mas é uma opinião muito pessoal e que é muito polêmica. Sim, e também... E também seria muito mais difícil fazer todo esse tipo de análise que você está falando. Para o governo é muito mais cômodo. Né? E o brasileiro tem um problema de aproveitar tudo, né? Então, eu conheço, por exemplo, pessoas que usaram... Tem vestibulares que não fazem por raça, tá? Que nesse termo nem existe, né? Mas o pessoal usa. Mas não separa por questão de autodeclaração de cor de pele. Tem lugares que fazem por renda, sim, né? Só que daí, por exemplo, o camarada, o pai tem uma empresa e o cara consegue, por exemplo, simplesmente fazer uma declaração que o prolabore é menor. Então, existe maneira de burlar tudo. Maneira de burlar tudo. É caro estudar no Brasil? É caro estudar, né? E é muito porque a gente tem uma oneração muito grande do Estado em cima de tudo que a gente tem, né? Então, hoje... Escola é muito tributada? A escola né? Nossa, deveria ter tanto incentivo, subsídio. Eu também concordo, mas a escola tem uma carga tributária considerada alta, né? Não tem nenhum tipo de benefício fiscal. Às vezes tem até alguns empecilhos que a gente fala que não são impostos, mas são tantas exigências do Estado em cima do que eu preciso apresentar para eles por eu ser uma concessão, que daí isso encarece muito alguns custos que não precisariam ter. A concessão pode ser cassada de repente? Sim. Toda a escola, eu não posso simplesmente abrir uma escola. Ela é uma concessão. Então, pela Constituição de 88, isso deveria ser, assim como a saúde, uma obrigação do Estado. Assim como emissoras de rádio, televisão. Sim, então é do mesmo ponto. Então, nós somos considerados uma concessão. Por conta disso, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para apresentar. Desde coisas simples como, por exemplo, o censo anual, todo ano, até coisas mais complexas como o regimento escolar, o plano escolar e várias outras questões, né? O fato de nós sermos uma concessão, então, atrapalha um pouco nesse ponto de... Eu tenho que ter mais pessoas trabalhando na escola justamente só para cuidar dessas questões. Por outro lado, não tem nenhum tipo de facilidade fiscal, né? Então, é considerado como uma empresa normal. Nós temos 4 minutos, não vou mais falar de Enem, vou falar só do Colégio Crescer, que eu tenho o maior carinho. Aliás, eu conheci o colégio, que espetáculo maravilhoso. O colégio tem frota própria de vans, né? São 38 vans que a gente opera. Que coisa. E eu... Vez ou outra vou almoçar
com seu sogro e com seu cunhado, e eles... Nossa, a história é maravilhosa. Eu recebi um vídeo do Marcos contando a história, que a esposa tem tudo a ver, né, com o grande crescimento da escola, essa coisa toda. Como é que funciona de repente, quem está nos ouvindo aí e quiser lá prestar uma prova lá para entrar no programa de bolsa do colégio, como é que funciona? Nós estamos com o processo aberto para a inscrição das provas de bolsa do ensino médio, então é para os alunos que querem entrar no primeiro ensino médio. Existe um processo onde o aluno vai fazer uma prova no dia 26 de outubro, agora, e é uma prova de português e matemática, e a partir do resultado dessa prova, o aluno pode ter até 100% de bolsa, né? Então, é um programa onde ele está ali para dar oportunidade para alunos que, às vezes, a acessibilidade financeira impede a possibilidade do aluno conseguir uma escola bacana, uma escola boa para ele estudar, né? Mas também é uma maneira que também valoriza os alunos que já têm mostrado um bom acompanhamento e um bom desempenho, né? Essa prova é aberta tanto para os alunos que já são da escola, do próprio colégio, quanto para alunos de fora, né? E as inscrições vão até o dia 22 de outubro? Até o dia 22 de outubro, pelo site do colégio, que é o www.crescercampinas.com.br. Assim que abrir a página, aparece um link pedindo para clicar e é encaminhado para um formulário online para fazer a sua inscrição. Quando eu fui ao colégio, lá tinha uma parte que estava em obras e tal. Acho que obra em escola não para nunca, né? A escola que não está fazendo obra, ela não está se renovando. A escola que não se renova, ela está educando uma geração antiga e não atual, né? Então, se a escola não está em constante mudança, o projeto dela está falido. Que coisa. E vocês, aliás, tem um imóvel do lado, acho que foi adquirido também por vocês. Nós temos o projeto, né, que já é para um prazo um pouco mais longo. É do ginásio? Isso, não, a gente tem a quadra, né? Sim. Mas a gente tem um projeto de fazer o teatro do colégio. Né? Isso, do teatro. Ainda falei pro Marcos, você vai me chamar aqui qualquer dia para fazer uma palestra? Sim. Eu falei, calma, então mas precisa, eu vou parar logo, então tem que acelerar para poder fazer uma palestra lá. Anderson, rapaz, olha, que delícia falar com você não que você tivesse me surpreendido, que eu já conhecia a sua capacidade, mas fiquei mais uma vez encantado. Obrigado pela tua presença aqui, foi muito legal. Espero que muita coisa do que você falou, espero que de repente essas coisas sejam escutadas pelas autoridades e possam ser colocadas em prática. É um desejo nosso também, poder mudar a educação através de boas iniciativas, né? Então, obrigado pela oportunidade, pela abertura, é um tema importante que precisa ser debatido, e quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente está de portas abertas, pode aparecer lá de surpresa ou ligar, agendar, a gente consegue atender para dar uma atenção especial. Colégio Crescer há mais de 25 anos educando gerações, hein? Esse é o slogan. Kátia Saqueto, obrigado pela tua gentileza de trazer aqui o nosso querido Anderson. A Kátia, que é uma excelente jornalista, excelente apresentadora de televisão, e eu tenho muito orgulho em falar dela aqui desse programa, porque realmente ela é fantástica. Obrigado, Roberto, meu querido aqui. O Roberto sempre acompanha a gente aqui, todas as quintas-feiras, na mesa de som. Max da produção ali, a Cláudia. A todos vocês que nos ouviram, a todos vocês que nos viram também, porque hoje o rádio tem teleouvintes. Obrigado pelo carinho. Amanhã é o dia mais importante da semana. Amanhã é sexta-feira e eu estarei de volta aqui. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e sorte para todo mundo. Tchau, pessoal. Apresentação, Alberto César. Você ouviu na Rádio Brasil Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Rádio Brasil, Campinas, a rádio da nossa gente. Dia 15 de outubro, uma terça-feira.